E se uma dor de dente não fosse só uma dor de dente? E se na verdade fosse uma mensagem sobre um conflito familiar que nunca foi resolvido? Hoje, a gente vai mergulhar numa terapia que acredita que o nosso corpo fala com a gente de um jeito bem surpreendente, escondendo segredos nos lugares mais inesperados. Olha, a porta de entrada para entender essa terapia é uma história pessoal bem impressionante. E ela não começa num consultório de terapia, não. Começa na cadeira de um dentista. Imagina só a cena. A pessoa está lá, no dentista, por causa de uma cárie que não sara, esperando aquela obturação de sempre, e em vez disso escuta: resolve o problema com seu pai. Pois é, foi esse conselho meio enigmático que deu origem à ideia central dessa terapia. A ideia de que cada sintoma físico pode ser, na verdade, uma mensagem codificada sobre uma questão emocional muito mais profunda. É exatamente essa pergunta que a terapia se propõe a responder. A proposta aqui é que nossos corpos são menos como máquinas com peças quebradas e mais como um mapa vivo, super interconectado de tudo que a gente viveu, de todas as nossas emoções. Tá, mas como um terapeuta consegue decifrar essas pistas? O processo é quase um trabalho de detetive, sabe? Para entender melhor, vamos seguir o rastro de um caso real. Um paciente que chegou com o ouvido tapado. Esse processo de diagnóstico funciona como seguir um mapa do tesouro. O ponto de partida é sempre o sintoma físico, nesse caso, o ouvido tapado. A partir daí, o terapeuta usa um método de teste, que muitas vezes se baseia na resposta muscular, para encontrar o primeiro elo dessa corrente. Qual é o dente que está energeticamente conectado àquele sintoma? E nesse caso específico, a primeira pista levou direto do ouvido para o dente de número 11, que é o incisivo superior esquerdo. E esse dente, que dentro desse sistema simboliza a energia da figura do pai, apontou para a próxima pista, um bloqueio no meridiano do intestino grosso, um conceito que vem lá da acupuntura. Então, o rastro está se formando, do ouvido para o dente e do dente para o meridiano. Certo, mas para onde essa trilha toda leva? Ela leva para o guia de referência central da terapia, um tipo de mapa mestre do corpo chamado LSA. A LSA, ou linha sagital anterior, funciona como se fosse a placa de circuito principal do nosso corpo. Então, seguindo a energia que veio lá do meridiano do intestino grosso, o terapeuta usa o toque, literalmente, palpando ao longo dessa linha para achar o ponto exato da restrição física. É o X que marca o local no mapa. Isso aqui mostra bem o nível de detalhe desse mapa. A linha é toda dividida em zonas. Um bloqueio no meio do pescoço, por exemplo, pode ter a ver com a tireoide. Já um no externo pode apontar para a circulação. No caso que a gente está acompanhando, o rastro terminou na parte de baixo do pescoço, que é a zona das glândulas salivares. Só que encontrar o bloqueio físico é só metade do caminho. O verdadeiro desafio agora é traduzir essa tensão física para a linguagem original dela, a emoção. O próximo passo é decodificar a mensagem. É aqui que a coisa vira uma arte de interpretação. O terapeuta começa a investigar os temas emocionais que estão conectados àquele bloqueio. E o curioso é que, muitas vezes, a chave para entender isso está do lado oposto do corpo em relação ao ponto do meridiano. E aí, quando se conectam os pontos, a mágica acontece. A função das glândulas salivares é pegar o alimento, certo? A do intestino grosso é deixar ir. E o simbolismo do dente era a figura do pai. Juntando tudo, uma narrativa superpoderosa começa a surgir. O ouvido tapado de repente deixa de ser um problema isolado e se torna a voz do corpo contando uma história sobre um conflito com o pai que nunca foi resolvido. Esse sistema chega a mapear pontos emocionais específicos no corpo, cada um com um tema. O próprio terapeuta que desenvolveu o método observa que, na prática dele, temas como abandono, frustração e principalmente injustiça são incrivelmente comuns. Então tá, qual é a visão geral disso tudo? O que isso muda na forma como a gente pensa sobre a nossa própria saúde? A grande lição, a grande virada de chave aqui é uma mudança profunda de perspectiva. É parar de enxergar os sintomas como se fossem falhas aleatórias de uma máquina e começar a vê-los como sinais, sinais inteligentes. É a linguagem de um corpo que está tentando desesperadamente comunicar sua história e seus conflitos. Esta análise, no fim das contas, é um convite para a gente ouvir essa história e sugere que as pistas para o nosso bem-estar emocional talvez estejam escondidas bem na nossa frente, começando, quem sabe, por uma simples dor de dente.